Um Lugar ao Sol finalmente terminou depois de 119 capítulos. A novela das 21 horas prometia retomar o horário para as produções inéditas que foi paralisado pela pandemia, mas não cumpriu com esse papel. E o pior, essa novela foi a pior audiência da emissora em mais de 50 anos de domínio no horário. Nenhuma novela tinha chegado tão baixo, com uma audiência tão baixa quanto foi Um Lugar ao Sol. Nem mesmo o maior fracasso da Globo até então, que tinha sido Babilônia em 2015. Aliás, foi até menos do que a novela Véu de Noiva de 1969, para você ter ideia do tamanho do fracasso que Um Lugar ao Sol foi. De qualquer forma, essa novela dá uma impressão pra gente de que ela foi mutilada, truncada, feita sem nenhuma observância aos preceitos básicos de dramaturgia do gênero. Não tinham ganchos e os poucos ganchos que fazia você querer assistir a novela no dia seguinte eram muito falsos ou suprimidos, ou então gerava expectativa e no final essa expectativa era quebrada. Esta novela também não tinha nenhum alívio cômico, não tinha nenhum personagem de um núcleo de humor, nada do tipo, nenhum personagem engraçado. Eu acho que quem mais chegou perto disso foi a Nicole. Essa novela entrou numa espiral de doença, de hospital, de morte, de tragédia, além, claro, do crime principal que a história retrata. E o pior de tudo, isso vocês podem acreditar, a novela não mostrou o seu principal trunfo, que era a revelação da farsa do protagonista, a revelação do Christian. Isto não aconteceu, foi um absurdo, uma novela que passou meses ao redor desta farsa não ter mostrado a cena da revelação. A gente ficou 5 meses esperando para ver a revelação da farsa do Christian, especialmente na vida de todas as pessoas que ele afetou de alguma forma. A gente esperou meses para ver a reação do Santiago, por exemplo, a reação da Bárbara. A gente esperou meses para ver toda aquela família, o núcleo que viveu ao redor dele, ser impactado com esta revelação. E isto simplesmente não aconteceu. Foi um dos maiores foras que a Globo deu, que a autora da novela deu, que transformou uma história que já era pesada em algo mais pesado ainda. Não dá pra gente negar que Um Lugar ao Sol sofreu os efeitos mais diretos da pandemia. Só para lembrar você, essa novela estava sendo gravada quando a Globo suspendeu a produção das novelas em 2020. Essa novela estrearia em 2020 e depois de toda essa suspensão, a Globo convocou a autora para reescrever a história toda. Esse foi o principal problema de Um Lugar ao Sol, ser uma novela completamente reescrita, uma obra fechada. Só que novelas fechadas, elas só funcionam bem quando elas já foram testadas com o público. Por exemplo, a novela mexicana. As novelas mexicanas, elas são pura repetição. Elas repetem a mesma fórmula, porque é uma fórmula que já é testada. Eles sabem o que vai dar certo, eles sabem quais são os pontos altos, os pontos fracos, sabem aonde eles precisam fazer uma alteração no texto, eles sabem. Já uma novela aberta, como a Globo faz, não consegue se encaixar nesse modelo de previsibilidade, não consegue se encaixar nesse modelo de histórias testadas, porque isso não foi testado. Um Lugar ao Sol é uma obra aberta que nunca foi testada com um público antes. Ninguém sabia como é que o público reagiria a esses personagens. Aí a Globo vai lá, convoca a autora, fecha o horário para fazer esta novela fechada, sem nenhuma possibilidade de mudança, e isso não funcionou. Eu até estava conversando ontem no Twitter com alguns amigos e até falei para eles, talvez tivesse sido muito mais fácil a Globo ter reprisado mais uma novela, ter engavetado Um Lugar ao Sol e partido direto para Pantanal, do que exibir essa história da maneira que ela foi exibida. Um Lugar ao Sol seria uma novela completamente diferente se ela tivesse ido ao ar
da maneira que a Globo sempre produziu, uma obra aberta, com a possibilidade do público alterar os destinos dos personagens, com a possibilidade da gente ter a cena da revelação. Isso era o que a gente esperava assistir nessa história. Se tivesse tido, por exemplo, a interferência do público, o Chris poderia ter sido bem mais cruel ou bem mais humano. Ele podia variar bastante lá nos rumos do personagem dele. E ele teria tido um outro envolvimento com outra pessoa, ele já teria largado da Lara, teria tido essa reação do público. E os outros grupos da novela até que estavam bem desenvolvidos. A gente tinha o núcleo da família Santiago, que era lá com José Abreu, tinha o núcleo da Rebeca, tinha o núcleo da Nicole, com histórias bem complexas, personagens bem complexos. Poderiam ter sido melhor desenvolvidos. Claro que poderiam. Por exemplo, a Nicole começou a novela tendo esse elemento de humor. Ela fazia stand-up, ela fazia piada com a situação de fracasso amoroso dela. Ela, inclusive, fez aquela cena da dublagem lá com o Paco. Foi engraçado aquilo, mas a novela se perdeu ali. A história dela se perdeu naquele momento. Ela podia ter ido mais a fundo nesse núcleo de humor. Ela podia ter explorado isso mais. A Rebeca, ela foi um dos melhores personagens dessa novela. Ela é interessantíssima, porque ela vai falar das dores de uma mulher de 50 anos que passa por uma crise de não ser mais aceita no trabalho dela de modelo. Ela consegue dar a volta por cima, ela consegue conquistar o amor de 2 homens aos 50 anos. O Felipe, que era o namorado da melhor amiga da filha da Cecília, criou um conflito interessante entre as duas. E o Edgar, o ex-marido dela e pai de Cecília. O Túlio era um vilão interessantíssimo para ser explorado nessa novela, mas ele morreu bem antes do final, porque ele sabia do segredo do protagonista. Isso devia ter sido muito mais explorado, gente. Uma coisa que eu achei muito problemática também foi a abordagem da personagem bissexual, que foi a Ilana. Mas era algo muito clichê. A mulher, depois de tantos anos vivendo casada com um homem, uma vida heterossexual, se descobre bi, aí fica com medo de assumir esse sentimento, fica com medo de assumir esse desejo. É uma discussão válida, eu sei que não vou negar para vocês, mas a forma como isso foi mostrado na televisão, a forma muito rápida com que isso se deu, pareceu uma forçação de barra. Agora, a discussão do Breno com o pai dele, numa das últimas cenas dessa novela, foi maravilhosa. Ele falando da sexualidade, falando da culpa que ele carregava pela morte do irmão, falando que o pai não conseguia sair daquele casulo que ele vivia dentro daquela casa, vivia trancado ali. Foi uma das cenas mais maravilhosas que eu vi dessa novela. A trajetória da Júlia também é outro ponto interessante. A mulher de 50 anos que passou boa parte da vida frustrada porque não conseguia se realizar como cantora. Daí ela vira alcoólatra, passa por esse drama todo, aí ela vai ser um problema na vida do filho, até que o filho acaba forçando ela a amadurecer e ela acabar entendendo que ela pode usar o talento de música que ela tem para outras aplicações, sem necessariamente ela precisar cantar, ser cantora, ser artista. Foi bem legal ela ter chegado a essa conclusão no final. Eu sei, pareceu irreal, é claro, mas a forma como ela lidou com a doença do filho foi um breaking point, ou foi uma virada na história dela. Eu gostei muito de como isso aconteceu. Eu sei que foi forçado, mas no todo foi até bom, não foi algo tão ruim assim quanto parece. Nessa novela, quase todos os personagens e núcleos tiveram alguma evolução do começo até o fim da história. Mesmo o protagonista, o Chris, que ao mesmo tempo era o vilão e o mocinho da história, que ele passou da pobreza ao tráfico de drogas, assumiu o lugar do irmão morto, depois ele volta para a pobreza, depois que todo mundo descobre quem ele é preso, julgado, e ele tem que recomeçar a vida dele na pobreza, e ele depois se sentir culpado por ele achar que matou o irmão de criação dele, que era o Ravi. Foi uma das cenas, foi assim uma evolução bem constante desse personagem, teve seus altos, seus baixos, foi um personagem complexo. Se pudesse ter sido desenvolvido bem melhor, ele seria muito mais interessante. O Ravi, com certeza, para mim, é o protagonista moral dessa novela. O cara, ele morreria no final. A autora falou que ele ia morrer naquele acidente lá.
e a Lara ia ficar sozinha cuidando do filho dele. Mas a própria autora, depois de ter visto o público pedindo para o Ravi permanecer na história, para ele continuar lá, resolveu alterar esse final. E ele era o único personagem que sabia de todos os movimentos do protagonista. Era o único personagem que guardava esse segredo mais a fundo. Claro, o Túlio descobriu esse segredo, montou as peças. Depois a Joy também descobriu esse segredo, montou as peças. Só que em comum esses personagens morreram. Diferente do que aconteceu com Ravi. Ele realmente era aquele cara que dava a estabilidade para o protagonista. Era aquele cara, o porto seguro. E aquela carta no final que o Chris manda para o Ravi, ainda na UTI, resume muito bem o sentimento que ele tinha pelo Ravi. O Ravi era basicamente o pai que ele não teve. O Ravi era aquele porto seguro que ele precisava. A Lara, ela foi uma das piores protagonistas de novela. Sério mesmo. Sério, por que ela sofreu o pão que o diabo amassou? Ela viveu um luto inexistente por causa da farsa do Christian. Ela sempre achou que tinha algo errado com aquele homem que dizia ser o irmão do ex-namorado morto dela. Aí a avó dela, a Noca, olhava nas cartas, dizia que este homem estava vivo. E a Lara não acreditava que isso podia acontecer. Aí no final, ele lá naquela cama de hospital vai lá, revela que ele é o Christian depois que a Lara diz que o Ravi está em coma. Esse foi o maior destaque do último capítulo. Isso foi cortado da gente. A autora não quis desenvolver esse lado. Foi muito ruim, isso foi muito ruim mesmo. A Lara até chegou a perdoar o Christian, mas ela não quis saber nada dele no final. Ela evoluiu para entender que o amor que ela sempre procurou a vida inteira, aquele amor mais puro, aquele amor de família de margarina que ela desejava, estava no Ravi e já com o filho que ele tinha, já com aquela criança que ele trazia junto na bagagem. Não estava no Chris, isso não estava junto dele. A autora conseguiu fazer justiça com o Ravi, ainda que tenha colocado o Ravi nessa situação horrorosa de ficar anos preso numa cama. A Bárbara podia ser um personagem interessantíssimo nessa história. Ela tinha momentos de humanidade e tinha momentos de vilanice, mas a Bárbara se perdeu completamente. Ela teve essa trama que ela podia conseguir tudo com dinheiro, ela comprava, inclusive ela comprou aquele texto lá da Janice no começo da história, para ela se fazer passar por escritora, para continuar mantendo o interesse do Renato em cima dela. Só que no final a Bárbara não evoluiu absolutamente nada. Ela terminou a novela exatamente como ela começou, esperando outra pessoa, na dependência emocional de outra pessoa, com as próprias irmãs dizendo que as coisas iam começar outra vez. Um personagem que podia ser bem melhor desenvolvido, não foi. No resumo de tudo isso aqui para vocês, Um Lugar ao Sol foi um desperdício de uma boa história, foi uma vítima da pandemia e da própria emissora. Essa novela deu a entender pra gente, e ela passou também essa impressão, de que ela foi feita de qualquer jeito, ou então do jeito que desse, apenas porque a Globo tinha que colocar algo no ar. Porque a Globo não queria mais fazer uma reprise após todo o investimento que eles fizeram nessa história. Mas também, deixou claro, a Globo não tem como fazer histórias totalmente fechadas se elas não forem testadas antes. A inexperiência da Globo ficou bem clara nessa novela. Uma inexperiência total para histórias fechadas. Talvez eles precisem aprender um pouquinho mais com os mexicanos lá da Televisa que ela está passando lá na Globoplay. Talvez ela precise assistir essas novelas para entender como é que uma história fechada funciona. E se tu chegou até esse ponto do vídeo, não se esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever, de ativar o sininho. Essas paradas todas aí que vocês já sabem aqui do YouTube. Isso ajuda muito o nosso canal a continuar a ser mostrado para outras pessoas. Outras pessoas podem chegar aqui, gostar do conteúdo e fazer parte da nossa comunidade de Popsters. Já que eu tô falando de Um Lugar ao Sol, eu vou deixar aí do lado para vocês verem
outros vídeos em que a gente comenta sobre esta novela. E um outro vídeo que eu vou deixar aí é para falar dessa briga do Bial e do Boninho. Vocês estão sabendo do que está acontecendo entre os dois? Ó, vai lá no vídeo que você vai saber o que é. A gente se vê nesses vídeos aí, ou em qualquer outro vídeo ou live aqui do nosso canal, aqui do Faropop. Ó, beijo pra vocês, tchau, tchau, tchau.